Líderes poderosos se reúnem em grupos para defender seus interesses. Nós deveríamos fazer exatamente a mesma coisa. Se fala muito em nova ordem mundial. Será que é ficção? Será que realmente existe esse grupo poderoso que atuaria nos bastidores da humanidade? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu propósito? Amun, ou seja, essa nova ordem mundial, desejaria sim implantar uma espécie de governo absolutista no mundo todo, uma espécie de reino do anticristo, em acordo aos seus próprios interesses e objetivos. E quando nós tomamos conhecimento das áreas que eles desejam atuar e os seus planos, nós ficamos cientes de que eles já atuam e controlam grande parte dos bastidores aqui na Terra. Esse objetivo, então, seria de uma agenda globalista que substituiria principalmente os interesses individuais das nações, as tradições, as artes, os valores das famílias em acordo às nações, as tradições religiosas. Tudo isso seria substituído por uma agenda de dominação planetária, em acordo aos interesses desses grupos poderosos. Por isso a importância de uma agenda comum, ou seja, para que ela esteja presente no mundo todo. Por isso, uma agenda globalista. Se você quiser controlar o mundo, você não pode permitir que as nações tenham agendas próprias. Você precisa impor a elas uma agenda global, uma moeda global, valores globais, uma tradição global. Ou seja, você precisa dizer a elas o que é importante para elas mesmas. Ordens esotéricas poderosíssimas, comandadas por famílias abastadas da aristocracia europeia, por exemplo, antigas ordens do Oriente, parte da ciência a serviço da implantação de um mundo robotizado e desses grupos poderosos, onde a tecnologia irá controlar as pessoas, será utilizada para o controle global das pessoas, para o controle da saúde, inclusive o controle da religião, o controle da vida e da própria morte das pessoas. Por isso, esses temas estão em pauta no mundo e cada vez mais são pressionados a se transformarem em uma agenda comum. Parte dessas diretrizes hoje é imposta através da ONU, por exemplo, e suas agências. As Nações Unidas nos dizem como devemos educar os nossos filhos, por exemplo, o que elas devem aprender nas escolas, quais as tradições importantes e quais devem ser abandonadas, quais devem ser relegadas ao esquecimento. A ONU, através de suas agências hoje, cumpre um papel importantíssimo nessa nova ordem mundial, porque dos bastidores da organização, ela é controlada por essas famílias e esses grupos poderosíssimos. Nós vemos, por exemplo, que as Nações Unidas são notoriamente contra o cristianismo. Você já viu a ONU alguma vez se pronunciando sobre o massacre? Eu não sei se você sabe, mas o grupo religioso mais perseguido no mundo hoje é o cristão. São os cristãos. Mais de 100 mil cristãos são assassinados por ano em todo o mundo. Quando é que você viu as Nações Unidas lendo algum documento, soltando uma nota repudiando isso? Ao contrário, eles se recusam, inclusive, a soltarem notas nos países onde os cristãos são mais assassinados, onde são países de maioria muçulmana, porque grande parte dos interesses desses grupos flerta também com o Islã, como a gente vai falar na parte 2 desse vídeo. Hoje eu estou falando da parte 1. As famílias da aristocracia, por exemplo, têm objetivos muito comuns. Essas famílias têm como objetivo principal a destruição da família no mundo todo. Por que se fala tanto na destruição da família, Alcione? Porque você não pode controlar países e nações sem que você destrua a família. A família é o local onde as tradições são preservadas, perpetuadas e transmitidas de pai para filhos há milênios. Se você deseja impor uma nova ordem global com novos valores, você precisa destruir essas tradições. Porque, veja, não adianta matar pessoas, pois se você mata as pessoas,
e não destrói as tradições, os descendentes dessas famílias virão ainda com mais força na defesa dos seus princípios e valores. Então, você percebe hoje no mundo todo que não adianta, por exemplo, você simplesmente destruir as nações, matar pessoas. Não. É preciso que você prostitua, que você destrua os valores das tradições desses povos. Assim, esses grupos poderosos têm financiado nos bastidores da humanidade tudo que tem a ver com a destruição da família, porque para você controlar o mundo, você precisa controlar as famílias, e você não controla as famílias sem que você antes destrua os valores. Como nos povos ao redor do mundo, inclusive nos povos indígenas, por exemplo. Esses grupos, essa nova ordem mundial, essas famílias da aristocracia poderosa que estão aí há milênios, por exemplo, mantêm, o mais engraçado é o seguinte, eles mantêm as suas tradições inalteradas. Há milênios, há séculos. As tradições desses grupos passam através de gerações e são inalteráveis. É impensável você, dentro desses grupos poderosos, tentar mudar ou corromper valores ancestrais, seculares e até milenares. Eles se mantêm através dos valores que acreditam, das suas tradições de séculos, de milênios. Mas, para controlar os outros, é preciso destruir os valores, as tradições e as crenças que eles perpetuam através dos séculos. Essa é a fórmula mais poderosa que existe. Mas esses grupos também atuam nas finanças globais, nos bancos, por exemplo, no mundo das artes, do ouro, riquezas naturais, principalmente, riquezas naturais essenciais ao desenvolvimento da soberania das nações. Eles estão presentes nas principais universidades do mundo. Esses grupos atuam e controlam, por exemplo, os mais importantes, e daí talvez você se surpreenda, cientistas da Terra. Ciência não é muito diferente de religião. A ciência hoje é manipulável em acordo ao desejo desses grupos poderosos. Grande parte das teorias científicas mais extraordinárias nunca são passíveis de serem comprovadas, assim como se faz nas tradições religiosas. Além do controle de grande parte dos mais importantes cientistas da Terra, que são utilizados em acordo aos seus propósitos, ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, nós temos também um controle, eles mantêm também um controle duríssimo sobre a imprensa global. Ou seja, os veículos de comunicação mundial hoje estão há muito tempo a serviço dessa nova ordem mundial. Por exemplo, eles intervêm no mercado global de ações e podem quebrar grandes grupos empresariais ou falir países do dia para a noite através de crises que eles podem fomentar. Na crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, por exemplo, o governo americano injetou nos bancos mais de 700 bilhões de dólares de dinheiro público. Sabe quem pagou essa conta? Foi a população. Por isso o povo americano foi protestar nas ruas. Não adiantou nada. O dinheiro foi utilizado para salvar o sistema financeiro, os bancos faturaram bilhões de dólares e a conta ficou para a população americana. Foram os contribuintes americanos que pagaram a conta da crise financeira de 2008. Poderia ter sido uma crise orquestrada? Não tenho a menor dúvida. É claro que as explicações a respeito do porquê não foi orquestrada estão aí, mas só tolos, na verdade, acreditam nessas informações que são veiculadas nos veículos de comunicação que eles mesmos dominam, pelos jornalistas que estão na folha de pagamento deles. Ou seja, é uma grande manipulação global. Quais as outras áreas que nós podemos ver os tentáculos dessa nova ordem mundial? Quero também falar hoje aqui. O nome das famílias, dos grupos e das ordens, eu vou falar no vídeo de amanhã, no vídeo 2. Mas eu quero falar de algumas das áreas que eles mais têm atuado, além da destruição dos valores, dos princípios, dos povos e das nações. No aquecimento global, por exemplo. E aqui eu quero abrir aspas, aliás, quero abrir um parênteses, para recordar o escândalo do IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática das Nações Unidas. Uma grande fraude, uma grande farsa global. Todo mundo que é bem informado sabe disso hoje. Chegou, inclusive, a receber, junto com Al Gore, o ex-vice-presidente americano, o Prêmio Nobel da Paz em 2007.
esse painel, milhares de mensagens vazaram, vieram a público, por exemplo, algum tempo atrás, mostrando como é que os cientistas do IPCC manipularam de forma covarde e vergonhosa os dados, por exemplo, para se comprovar que o clima realmente estava sendo alterado pela interferência humana na Terra. Ou seja, nessas mensagens, eu vou abrir aspas agora sim, para uma dessas mensagens que vazou e foi um grande escândalo global, do cientista Phil Jones, um cientista respeitadíssimo da Universidade de East Anglia, e que recebeu milhões de dólares para desenvolver as pesquisas para que comprovar essa farsa do aquecimento global. Abre aspas. Eu acabei de concluir um truque de adicionar as temperaturas reais de cada série dos últimos 20 anos para esconder o declínio da temperatura. Ou seja, ele fraudou dados para mostrar que a temperatura, na verdade, estava superaquecendo, fecha aspas. As palavras truque e esconder o declínio criaram uma panaceia global entre cientistas que viram ali a farsa da manipulação dos dados. É claro que hoje o que as Nações Unidas dizem é muito pouco levado a sério por pessoas que realmente estudam esses temas no mundo. Agora, qual o interesse de criar essa farsa do aquecimento global? Por exemplo, para impedir que nações como o Brasil possam explorar e se tornar superpoderosas áreas que ainda não foram exploradas, como a Amazônia, por exemplo. Você imagina que o Brasil, explorando uma pequena parte da Amazônia, com os recursos advindos dessa exploração, pode se transformar numa superpotência global. É claro que isso não interessa às potências globais, que já exploraram todos os seus recursos e não tem mais extensas áreas verdes a serem exploradas. Outro objetivo é impedir, por exemplo, uma superpopulação, uma superpovoação da Terra. Ou seja, você manter o controle sobre a quantidade de pessoas no mundo. Aonde esse grupo, essas famílias poderosas que estão por trás dessa nova ordem mundial também estariam atuando, através de um novo sistema educacional. Daí nós tiramos implantação como ideologias de gênero, sexo livre, aborto e consumo de drogas. Ora, presta atenção, jogos de xadrez, como eu falo aqui no meu canal. Se você quer controlar o mundo, você precisa impedir que essas pessoas mantenham valores elevados. Onde é que as pessoas aprendem e desenvolvem valores elevados? Dentro das suas tradições espirituais religiosas e principalmente dentro das famílias. É através das famílias que os valores morais, éticos e espirituais são perpetuados. Quando você quebra a espinha dorsal da família, você destrói uma geração inteira. O que você precisa fazer, então? Você precisa de sexo livre, confundir a mente dos jovens e das crianças em relação à sua própria identidade sexual. Você precisa ter aí o consumo de drogas, de álcool liberado. Por quê? Porque se você manter essas pessoas presas, seus instintos primitivos de sexo, de droga, de álcool, você os impede de alçar voo a consciência elevada, a pensar os grandes temas. E aí você vai perceber que está sendo manipulado. É a velha história, mantém o povo com pão e circo e você os manterá quietos ali, sem perceber e sem desejar alçar voos mais altos. É isso que nós hoje somos impedidos. Nós somos tratados a pão e circo para impedir que as pessoas alcancem patamares cada vez mais elevados de consciência e de conhecimento elevado. Mantendo assim as pessoas controladas pelos níveis inferiores da consciência, sexo, drogas e principalmente entretenimento. Você perceba que o nível dos programas de televisão é o pior possível. Você tem no Brasil, por exemplo, o maior canal de televisão que é um prostíbulo a céu aberto. É insuportável assistir a programação da rede esgoto, ou seja, qualquer criança que assiste aquilo, em 4, 5 anos, estará com o seu cérebro fritado. Será uma múmia paralítica. Para isso, então, você precisa destruir a família, que controla todos os valores e padrões de moralidade espirituais elevados das crianças. Aonde mais esse grupo estaria atuando no mundo? Por exemplo, vacinas contra doenças. Você cria doenças em laboratório para vender depois a cura. E mais que isso, a partir dessas vacinas, você passa a ter o controle
populacional na Terra, porque do dia para a noite você simplesmente pode espalhar um vírus e destrói uma nação inteira, mata milhões de pessoas, com o objetivo de controlar. As guerras também fazem isso, né? Ou seja, esses grupos poderosos munem nações de países de quarto, terceiro e quinto mundo com armamento para que eles fiquem se matando entre si e assim exista um controle populacional. Manter a pobreza, fomentar a pobreza global nos países de terceiro, principalmente quarto e quinto mundo, é um dos objetivos desses grupos poderosos. Ou seja, porque você imagina que se todo mundo resolver manter um padrão de classe média de um americano, você precisaria de 2 ou 3 planetas Terra. Então, se faz necessário manter a pobreza e a extrema pobreza. Porque se você tirar todo mundo da pobreza, a Terra não suporta dar uma condição de vida igual a um cidadão americano de classe média. Aborto, você precisa fomentar a indústria do aborto. Além dela gerar bilhões de dólares, e eu abro mais um parênteses aqui, para mostrar como foi manipulado os dados oficiais dos grupos pró-aborto nos Estados Unidos. Outro escândalo. Aonde que foi esse escândalo? Que milhares de mulheres morriam em decorrência do aborto nas clínicas clandestinas. Então você precisa legalizar o aborto para que os procedimentos sejam feitos em bons hospitais. Isso é uma mentira deslavada no mundo todo. Esses números foram todos manipulados nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que tem um pingo de inteligência vai para o Google hoje, pesquisa, vai perceber o controle de bilhões de dólares e o controle da natividade também. Você precisa manter essa matança global. É mais fácil você matar os bebês no útero da mãe do que você educar as pessoas, mesmo que seja para filhos conscientes. Fomenta o aborto. Por quê? Porque é melhor que as pessoas matem. Afinal de contas, os grupos poderosos não fazem dessas famílias, não abortam jamais. Muito pelo contrário, eles têm herdeiros de 20, 30 filhos e as famílias são perpetuadas através dos séculos e dos milênios. Uma das áreas mais interessantes, onde esses grupos poderosos estão atuando, é numa espécie de nova religião global. Uma religião do tipo cósmica. Você não precisa mais de Deus. Deus é bobagem, é coisa ultrapassada. Deus, ele passa a ser uma espécie de energia. Nós caminhamos assim para um estado ateu, né? Aonde daí a importância de como as ideologias ateias dentro de sistemas como o sistema socialismo, comunismo e marxismo, eles são financiados por esses grupos poderosos. Eles, as famílias, sabem muito bem a verdade nos bastidores e escolhem atuar criando essa espécie de religião global cósmica, um Deus do tipo cósmico, onde, na verdade, não existe um Deus, né? Onde, na verdade, você possa criar essa religião cósmica para poder manipular as mentes das pessoas. Religião, então, misturada com boas doses de esoterismo, né? Do tipo, fomos todos criados por alienígenas, não está em pauta hoje, né? Você cria a história de que a humanidade não foi criada por Deus, foi criada por extraterrestres, alienígenas, e de que talvez em breve esses alienígenas e esses extraterrestres estarão retornando à Terra. E nós, então, seremos governados por esses irmãos cósmicos. Esse é um papo furado, desgraçado. Os ETs, na verdade, que estão fomentando tudo isso são esses próprios grupos poderosos, que, inclusive, isso já ocorre nos bastidores, estão a fraudar muito do que nós conhecemos aí como avistamentos de OVNIs, discos voadores. São eles mesmos. Quem sabe essas famílias não preparam uma espécie de contato extraterrestre de manipulação global, onde de alienígena não terá nada. Esse tema está sendo apenas usado como moeda de manipulação. É claro que existe outra parcela que é real, mas nesse caso, essa ideia de que nós somos descendentes desses seres do tipo alienígenas está sendo muito fomentado dentro dessa religião global, cósmica. Os livros sagrados completamente ultrapassados. O que importa são os livros reescritos, esotéricos, dessas seitas e desses grupos poderosos. Olha, o principal empecilho no mundo a instalação dessa nova ordem mundial é a tradição cristã e o Islã. Mas o Islã é empecilho porque ele também deseja ser o agente dominador desta nova ordem mundial. O cristianismo não. O cristianismo não deseja dominar o mundo. Ele deseja semear a sua mensagem nas mentes e nos corações das pessoas. O cristianismo não ensina a matar pela espada para implantar os ensinamentos de Jesus. O Islã
ensina, ainda que grande parte dos religiosos tentem ocultar isso, vá você mesmo ler. Ou seja, o Islã também deseja ser um agente dominador desse novo cenário, dessa nova ordem mundial. Por isso que a ONU e esses grupos poderosos têm combatido de forma duríssima o cristianismo. É o grande empecilho a essa agenda globalista no mundo. Ou seja, uma elite existiria, inclusive, dentro do próprio Vaticano, conspirando contra a tradição cristã. O Papa Francisco, assim que assumiu, chegou a falar muito rapidamente, depois desconversou. Papas já foram mortos justamente por esses agentes controladores. Tem filmes, tem obras literárias escritas a esse respeito. Nós caminhamos, então, para uma espécie de hibridização entre a raça humana e uma tecnologia devastadora, onde as pessoas serão induzidas a cada vez mais se drogarem, se promiscuírem, uma promiscuidade global em relação ao sexo, aos valores. Por isso você vê hoje que as pessoas podem vilipendiar a fé. No Brasil, por exemplo, você vê as passeatas dos grupos de ativismo, grande parte deles de sexo, queimando bíblias, enfrentando o crucifixo no ânus, fazendo o horror. E você não tem sequer uma justiça que jamais sequer tenha processado uma única dessas pessoas, ainda que a Constituição exija e garanta o respeito à fé. A fé dos cristãos é vilipendiada o tempo todo. E eu nunca soube de alguém que tenha sido processado ou tenha pego cadeia por vilipendiar a fé. Agora, se você tentar se pôr contra os interesses e as ideologias loucas, insanas desses grupos, aí você é capaz de parar na cadeia. Por isso, um dos objetivos principais desses grupos é a criminalização da farsa da homofobia. Você precisa criminalizar quem não aceita ideologias como de gênero, com o sentido de que você precisa destruir os valores, a espiritualidade, destruir, inclusive, a sexualidade interna da pessoa. Você veja que nós estamos chegando num ponto de ignorância e burrice tão crônica que as pessoas não sabem mais se são homens ou são mulheres. Ainda que isso prostitua os valores da ciência, das tradições e da religião. As pessoas não sabem mais se nascem homens ou mulheres. São todas usadas como massa de manobra nesse controle global. Ou seja, essa nova ordem mundial passa especificamente pela destruição da família, dos valores, das tradições sagradas. Porque as tradições são o que de mais extraordinário a humanidade recebeu de Deus, dos céus, de hierarquias espirituais elevadas, para que elas pudessem crescer e evolucionar em direção a um homem e uma mulher mais perfeita, com valores elevados, padrões de conhecimento e de espiritualidade elevadas. E quando nós olhamos hoje, todos esses padrões estão sendo destruídos de forma avassaladora por esses grupos poderosos. Essa nova ordem mundial tem como objetivo o controle, uma agenda globalista de dominação. Amanhã eu quero falar sobre quem são eles. Vamos falar um pouquinho sobre o Clube dos Bilderberg, ou a Conferência de Bilderberg, a Opus Dei, os Illuminatis, o Bohemian Grove, a maçonaria, até o projeto Blue Beam, e esses grupos todos poderosos que nós ouvimos o tempo todo. Quem são esses grupos? Há quanto tempo eles existem? São esses os grupos poderosos, essas famílias da aristocracia europeia, esses grupos antigos do Oriente, algumas religiões que foram criadas e são, através de grupos e ordens secretas, perpetuados num plano global dessa agenda globalista de dominação do mundo, das nossas consciências, do nosso espírito e do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho a esse respeito. Agora, seja como for, uma coisa você pode ter certeza. Eu e você estamos sendo, não apenas nesse momento, mas em cada instante, em cada segundo, em cada coisa que compramos, em cada livro que lemos, em cada notícia que vemos na TV, em cada livro que vira best-seller, estamos sendo sempre controlados. É um mundo de ilusão, é um véu de samsara que encobre a nossa realidade, como diriam os antigos hindus. Nós muito pouco conseguimos ver e enxergar da realidade. Se você quiser enxergar a realidade real,
é preciso que você primeiro conheça quem são os adversários que querem nos impedir de ver a realidade como ela realmente é. Sejamos luz em tempos de esperança.